Estudo Bíblico 2 Reis 7, versos 1 ao 20. A paz conseguida por Eliseu não durou muito. Ben-Hadad da Síria retornou para sitiar Samaria e o povo passou fome e teve que recorrer ao canibalismo. Um destino semelhante aguardava Jerusalém. Lamentações 4, verso 10. O rei culpou Eliseu por haver dado o conselho de resistir e por haver prometido libertação. Os leprosos que dependiam de esmolas para comer estavam em situação pior. Sua fome terrível fez deles os primeiros a descobrir a verdade sobre a previsão de Eliseu. O exército sírio fugiu por pensar que reforços militares se aproximavam. Verso 1. Ouvi a palavra do Senhor. Diante do arrependimento do rei, capítulo 6, verso 33, Eliseu deu pronta resposta de que no dia seguinte haveria libertação, com abundância de alimento a preços baixos. Verso 2. Poderia suceder isso? A descrença, a ausência de fé, não somente é um grande pecado contra Deus, mas também priva indivíduos e nações das bênçãos que Deus lhes deseja outorgar. O pecado individual, no caso, tem consequências nacionais. Números 13, 25 a 14, 38 mostra-nos o povo de Israel forçado a errar 40 anos no deserto por causa de idêntico pecado. Hebreus 3, versos 16 a 19, Mateus 13, 58. Verso 3. Aos leprosos era proibida a aproximação aos lugares povoados. Levítico 13, versos 45 e 46, Números 5, versos 1 a 4. Verso 4. A lepra não destruíra o raciocínio daqueles homens. Estavam pensando de maneira bem lógica. Legalmente, não haveria para eles possibilidade de licença para penetrar na cidade. Levítico 13, 46, Número 5, verso 2. Estavam nas mesmas condições dos sitiados. A morte pela peste ou pela fome dentro da cidade e pela espada ao redor da cidade. Verso 5. Eis que não havia lá ninguém. Deus usou o raciocínio especulativo de 4 párias desprezados para revelar o livramento de Samaria. Verso 6. Ruído de um grande exército. Outras batalhas também foram vencidas com o auxílio de estrondos e rumores sobrenaturais. Segundo Samuel 5:24, segundo Reis 19:7. Deus usou um som produzido de maneira desconhecida para enganar e amedrontar os sitiadores. Heteus, tribos fortes que ameaçaram as civilizações da Síria, da Assíria, da Babilônia e de Israel. Verso 7. Fugiram. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Provérbios 28, 1. Essa é a punição da desobediência. Levítico 26, verso 36. Verso 9. Nota homilética. Esses leprosos tinham recebido riquezas acima de todas as suas mais ambiciosas expectativas, sem nenhum merecimento ou esforço. Aquelas riquezas eram suficientes para abastecer o povo inteiro, como se vê no versículo 16. Era, portanto, um dia de boas novas e esconder aquelas boas novas seria uma grande maldade. De igual modo, quem recebe a salvação eterna, a qual vem da graça de Deus e não do merecimento pelas obras humanas, Efésios 2, de 8 a 10, tem grande responsabilidade de espalhar essa boa nova. Marcos 16, 15. Pregai o evangelho a toda criatura. A melhor pregação é ter vidas frutíferas segundo a vontade divina. Efésios 2:10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Verso 13. A multidão. O versículo é difícil de traduzir, mas o sentido seria que os cavalos pereceriam como o povo se não fossem empregados naquele trabalho. Devia ser os últimos 5, e o servo estaria pensando como os leprosos, no verso 4. Não havia mais nada a perder, a cavalaria já estava inutilizada. Verso 16.
O mesmo Deus que outrora mandara o maná para o seu povo no deserto, agora estaria provendo, com abundância de alimento, as necessidades de seu povo afligido pelo inimigo a um preço reduzido. O alqueire mencionado é a palavra hebraica seah, 7,3 litros, e o ciclo é de 11,4 gramas de prata por quilo de farinha. Versos 17 a 20. Se apoiara. Este oficial era um dos favoritos particulares do rei e foi colocado para supervisionar a venda de alimentos. A violência da fome do povo culminou com uma situação de desespero tão grande que a massa popular debandou, causando a morte do oficial e cumprindo assim a profecia de Eliseu, verso 2.